Você já se viu com um monte de aba aberta no computador, documento que você baixou, relatório, um monte de coisa para ler e você não sabe nem por onde começar? Então fica por aqui que esse vídeo é para você. Eu sou Roberta Freitas, eu sou educadora, especialista em tecnologias educacionais e formação docente, e eu gosto de trazer para nós, educadores, a inteligência artificial e as tecnologias educacionais de uma forma simples e prática. Então, hoje eu vou mostrar como o Notebook LM pode ser usado por nós, educadores. Vamos lá? Então, vamos olhar aqui. Essa daqui é a interface do Notebook LM. Para você acessar, notebooklm.google.com. Aqui são todos os notebooks, ou os cadernos que eu tenho aqui. Se a gente quer criar um novo, a gente vai em criar novo notebook. Mas, gente, antes de eu falar qualquer coisa, qual o diferencial, o grande diferencial do Notebook LM? Ele é uma inteligência artificial que funciona somente em cima das suas fontes. Então, você escolhe o que você vai subir ali, se é um vídeo, se é um documento, se é um PDF. E o Notebook LM ele só vai te responder as coisas se estiverem na sua fonte. Se você fizer uma pergunta sobre algo nada a ver, ele não vai te responder. Então, o Notebook LM ele te ajuda com a questão da alucinação, que é quando a IA cria informações incorretas, inventa informações. As chances de alucinação no Notebook LM são infinitamente menores. E eu confesso que eu nunca peguei nenhuma alucinação. Mas vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Aqui é onde a gente vai subir justamente as nossas fontes, né? Então, aqui a gente pode usar o Notebook LM para fazer uma busca de fontes também, o que é legal. Às vezes, a gente está pesquisando um assunto novo, quer descobrir novas fontes. O Notebook LM pode te ajudar. Mas se você já tem suas fontes, é aqui que a gente vai colocar. Então, a gente pode subir PDF, imagem, áudio, texto, link de site, link de vídeo do YouTube. Então, eu vou criar um aqui agora para a gente. Primeiro, eu vou subir os meus arquivos. Eu tenho 2 PDFs para subir, o referencial do MEC e o guia orientador também para uso de inteligência artificial, que eu vou usar como exemplos aqui. E aí, eu queria subir também o vídeo, que foi o vídeo que eles lançaram no documento orientador. Então, eu clico aqui no linkzinho de website e colo o link, clico em inserir. E aí, agora aqui à esquerda, ele já está processando as minhas fontes. Então, um pouquinho assim de como eu uso isso aqui, como nós, educadores, podemos usar. Então, por exemplo, na leitura desse documento do MEC, o que eu fiz? Eu primeiro, claro, li o documento sozinha. Mas eu usei o Notebook LM para me ajudar a analisar e refletir em cima desse documento. Então, eu subi aqui esse documento, eu já tenho um notebook pronto com isso tudo. Hoje eu estou fazendo aqui só de modelo para vocês. E aí, a partir disso, eu consigo ir fazendo perguntas, os pontos principais, que desafios o referencial destaca, que oportunidades o referencial destaca. Então, eu consigo ir me ajudando a estudar. Até porque, além disso, você consegue fazer aqui um monte de material novo a partir das suas fontes. Então você, professor, você pode subir, por exemplo, os slides da sua aula, ou o planejamento da sua aula, ou um texto que você queira usar, e você consegue criar diferentes formatos em cima dessas fontes. Então, quando eu estou criando cursos para professores, por exemplo, cursos autoinstrucionais, eu consigo ter um texto ou um documento e, ao mesmo tempo, eu posso criar aqui uma versão em áudio, uma versão em vídeo, um infográfico, e aí eu consigo disponibilizar para o professor que está fazendo o curso o mesmo conteúdo em diferentes formatos. Então vamos lá, ele está terminando aqui de processar o meu último texto, que é o mais longo, e aqui ele já traz um resumo aqui no meio do que esses textos, do que essas fontes falam. E aqui eu posso fazer qualquer pergunta. E ele já me deu até aqui umas sugestões, como a IA pode ser integrada com ética na educação básica, principais competências. Vou clicar nessa aqui. Quais são as principais competências de IA sugeridas para os professores? E aí, ele vai mostrando aqui que ele está lendo as suas fontes. Então, ele está buscando aqui nas minhas fontes para conseguir responder a minha pergunta. Então, ele já me respondeu aqui, as principais competências de IA. E aí, sabe o que é mais legal? Vocês estão vendo esses numerozinhos que aparecem aqui do lado?
Se eu passar o mouse aqui nesse número, ele me diz exatamente o trecho de onde ele tirou essa informação. E é por isso que é muito difícil de ter alucinação aqui. Ele te mostra exatamente de onde ele tirou cada pedaço. Ó. E eu posso ir e ver direto na fonte. Então, você tem tudo referenciado aqui na resposta. E essa conversa, gente, você pode conversar o quanto quiser aqui com ele. Mas eu queria agora mostrar para vocês o estúdio, que aqui é que eu acho que é o grande tesouro para a gente. Então, primeiro, um overview em áudio, que a gente pode criar de diversas formas. Então, pode ser uma conversa mais profunda entre duas pessoas, é como se fosse uma entrevista num podcast. Um overview, assim, breve do que é. Uma crítica, então uma resenha crítica do conteúdo ou um debate. Você pode escolher se você quer mais curto, se você quer padrão. E aqui, o que é muito legal, você consegue direcionar o foco desse seu overview em áudio, desse seu podcast. Então, eu quero focar na educação infantil e no que pode ser feito para a educação infantil. Ele vai buscar nas suas fontes essa informação e vai criar o áudio desse jeito. Deck de slide, uma apresentação de slides, e que pode ser uma apresentação detalhada para você enviar para alguém, ou a visão de apresentador. Então, um slide mais clean para você apresentar com os pontos principais. Você também pode dizer se quer mais curto ou se quer o padrão e descrever ali como você quer essa apresentação. Vídeo overview é como o áudio, mas é um vídeo. Pode ser um vídeo explicando ou um vídeo resumindo as principais ideias. E aqui ele te traz algumas possibilidades de estilo visual e, de novo, você pode dizer qual vai ser o foco desse seu vídeo. Mapa mental, que você pode definir aqui também qual é o tópico do seu mapa mental. Relatórios. Nos relatórios, ele sempre traz essas possibilidades de formato que você pode criar o seu relatório, um relatório de resumo, um guia de estudo ou um blog post. E aí, dependendo do conteúdo que você subiu no seu notebook, ele vai te sugerir, com inteligência artificial, alguns outros formatos aqui. Vamos ver o que ele vai sugerir para esse notebook. Demorou 2 minutinhos aqui, mas ele já me sugeriu um roadmap de implementação, um framework de impacto algorítmico, um explicador de conceitos e um documento de perspectiva comparativa. Então, a gente pode criar qualquer um deles. Flashcards, gente, os flashcards são ótimos para a gente estudar. Lembra quando a gente fazia aquelas fichinhas que tem a pergunta de um lado, a resposta do outro para a gente estudar? É exatamente isso que ele faz, gente. Então, para estudar o Notebook LM é maravilhoso. Então, você pode escolher a quantidade de cartões que você quer e o nível de dificuldade também. Quiz, ele faz um quiz interativo sobre as suas fontes também para você estudar. E ele te dá ali a resposta certa, errada, já com feedback e tudo. Infográfico, que você também consegue customizar ali o estilo, a orientação, nível de detalhamento e descrever ali um pouquinho o que você quer. E a última coisa, criar uma tabela de dados. Eu não criei agora porque leva um tempinho, mas eu já tenho um notebook aqui, Esse notebook aqui, que já foi criado com referenciais e diretrizes do Mac. E aqui, vocês vão ver que o estúdio eu já criei as coisas, então agora a gente consegue ver aqui. Esse daqui, é um vídeo que ele criou baseado nas minhas fontes, baseado ali no que eu trouxe, e a gente consegue, baixar esse vídeo para disponibilizar aí para os nossos alunos ou até para a gente levar para assistir em algum lugar. Aqui a gente tem a apresentação de slide. Então você tem ali, você vê que ele tem aqui, a marca d'água de que foi criado com o Notebook LM. É importante, a gente usa IA, mas a gente referencia que a gente está usando. Já temos aqui a apresentação completa que a gente consegue baixar também. Aqui a gente tem o mapa mental ou é o infográfico? Infográfico. Já criou aqui um infográfico sobre o assunto.
Aqui é o relatório, um plano de ação estratégico. E aí aqui, ó, nesses quadradinhos eu consigo copiar e colar num outro documento, no Google Docs, onde quer que seja. Aqui temos os flashcards que eu falei, ó, perguntinha, e você consegue ver a resposta atrás, passar para o próximo, voltar, enfim. Aqui é a versão em áudio, então é um podcast mesmo, é uma conversa. Esse daqui eu fiz mais curto, e aqui você também consegue, ó, baixar para disponibilizar em outros lugares. E, por último, temos aqui o mapa mental. E aí, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Esse mapa mental, para mim, eu não uso. Eu não acho que ele faça muito sentido para mim, mas enfim, eu já sei de pessoas que super usam e super se dão bem. Então, é sempre bom saber que existe, né? E aí, vocês querem saber o mais legal? Você pode compartilhar os seus notebooks. Então, por exemplo, esse notebook aqui eu criei, né? Já gerei tudo aqui no estúdio, no lado direito, e eu quero compartilhar. Esse daqui, ó, tá vendo? Ele já é compartilhado. Eu criei na minha conta pessoal. Vamos voltar para esse daqui, que é o que eu estava criando com vocês. Estão vendo esse botãozinho aqui de compartilhar? Quando a gente clica aqui, a gente consegue dar acesso a pessoas ou a grupos. E aí aqui uma distinção básica. Se você está usando um Gmail pessoal, né, @gmail.com, você consegue compartilhar um link público para o seu notebook LM. Então, um link que qualquer pessoa que tem esse link vá acessar. Se você está numa conta institucional, você consegue fazer esse compartilhamento dentro da sua escola, da sua empresa, né? Então, as pessoas que têm o e-mail @escola.com.br, você consegue definir que grupos ali no seu domínio vão poder acessar o seu notebook. Você consegue, inclusive, compartilhar no Google Classroom com os seus alunos. E aí, o que é legal, que eu vou voltar aqui para aquele outro que eu estava mostrando de exemplo. Aqui, eu não consigo modificar as fontes, estão vendo? Eu não consigo adicionar mais fontes. Eu também não consigo criar nada no estúdio, eu só acesso o que já foi criado. Então, quando você compartilha o notebook dessa forma, as pessoas conseguem ler, de certa forma, né? Elas sabem as fontes, conseguem ver tudo que você criou no estúdio e conseguem conversar aqui no chat. Mas elas não conseguem modificar o que já foi feito. Então, não dá para adicionar novas fontes, não dá para criar novas coisas no estúdio. Então, isso é legal se você está compartilhando com os seus alunos, porque você vai compartilhar ali a fonte que você escolheu para compartilhar com eles e eles não vão poder modificar aquilo. Então, só para falar um pouquinho para vocês de alguns exemplos de como eu uso. Usei para estudar o referencial, as diretrizes e preparar apresentações sobre isso. Ano passado eu fiz também uma formação sobre a lei de proibição do uso de celulares na escola. Então eu subi a lei, regulamentação, vídeos, tudo que falava sobre o assunto, e com o Notebook LM eu fui criando documentação, comunicação para as famílias, quiz para os colaboradores, para os professores que precisavam aprender ali sobre a lei, enfim, diversos materiais diferentes para as pessoas poderem entender ali sobre a lei. O que eu já fiz também? Peguei conteúdo meu de aula, joguei meus slides, meu plano de aula e criei perguntas de avaliação, perguntas para discussão, resumo, diversos materiais em cima das minhas próprias aulas. Bom, vocês viram como é fácil e simples, né? E eu acho que o mais legal é que as possibilidades são realmente infinitas ali no Notebook LM, tanto para a gente interagir com as fontes que a gente quer, quanto para a gente criar também materiais multimodais, né, de áudio. Você também pode subir a BNCC para você poder relacionar a BNCC com o seu conteúdo, ou fazer solicitações ali em cima da BNCC. Você pode pegar fontes diferentes para compartilhar diretamente no notebook com seus alunos para eles trabalharem,
Ou você pode, por exemplo, você tem um texto que talvez seja um pouco complexo para os seus alunos, mas de um assunto que faz sentido para a sua aula, você pode pedir para o notebook simplificar também esse texto que você tem ali. Mas queria saber de vocês, se vocês já experimentaram, como vocês têm usado, que ideias vocês têm tido aí. Me conta aqui nos comentários. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. E se você conhece algum colega, educador, professor que vá se interessar nesse vídeo, envia para ele também.